49-48, meu amigo. Quer dizer, o bicho vai pegar aí e aí não tem urna eletrônica, né? Pra gente já descobrir logo. Vamos ter que aguardar um pouco, né? Promete ser emocionante, Padilha. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Pois é, depende, esse 48, 49, depende de onde você olha e muda muito rápido. Vou dar um exemplo. Ontem, no Economist, uma revista inglesa que tem um modelo estatístico que prevê com resultados positivos a eleição americana, a Kamala Harris tinha subido 6 pontos e tinha mais chances de ganhar do que o Trump. Hoje, no mesmo modelo estatístico do Economist, ela tinha caído 2 pontos e o Trump tinha mais chance de ganhar do que ela. Em outras palavras, dependendo do veículo, se você olhar para o New York Times, se você olhar para o Economist, você vai ter uma previsão diferente, porque eles fazem as médias das pesquisas diferentes. O que a gente sabe, com certeza, é que isso está empatado e ninguém sabe quem vai ganhar. Pelas previsões, é mais ou menos 50-50. E que tem dois estados que são os dois estados mais importantes, a Geórgia e a Pensilvânia. São os dois prêmios maiores em termos de delegados. E os democratas, eu estou começando a ver os democratas se arrependerem da escolha do Tim Walz para vice da Kamala Harris, porque a Pensilvânia começou a ir um pouco para o lado do Trump. E eles podiam ter escolhido o Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia e super popular. Por outro lado, então tem um certo desespero democrata com relação à Pensilvânia. Se a Harris não ganha a Pensilvânia, é muito difícil para ela ganhar a eleição. Por outro lado, os republicanos estão em estado de histeria por conta do que o Trump fala. Cada vez o Trump faz declarações mais estapafúrdias. Ontem ele sugeriu que as pessoas atirassem na Liz Cheney, que é filho de um vice-presidente da República e era líder dos republicanos no Congresso. E isso gerou uma reação muito negativa. Então, entre a, a oscilação na Pensilvânia e as frases malucas do Trump e as oscilações rápidas nas pesquisas, dependendo de onde você está, o que restou aqui nos Estados Unidos é uma profunda angústia. As pessoas que têm apego à democracia e que têm alguma noção do que significa o segundo mandato do Trump não estão dormindo direito. Você tem vários jornalistas escrevendo isso. Por quê? Porque o Trump prometeu algumas coisas que eu acho que ele vai tentar cumprir. A primeira delas é uma deportação em massa de imigrantes, inclusive de famílias de imigrantes que têm crianças, filhos que já nasceram aqui. Isso é uma crise humanitária sem tamanho. Segundo, porque ele prometeu colocar o Elon Musk no governo com a função de cortar custos do governo. Ele quer cortar 30%, o Elon Musk declarou, dos gastos do governo. Se ele cortar 30% dos gastos do governo, a gente está numa recessão instantânea. E ainda tem a terceira coisa. Ele chegou para o Kennedy, que apoiou ele, e disse que o Kennedy vai herdar o FDA, que é a agência que controla vacinas e drogas. E o Kennedy não acredita em vacina. Ou seja, sem contar no global warming. Eu acho que o mundo aqui tá pendurado, esperando, sem respirar, o que vai acontecer no dia 4. Sakamoto. Padilha, boa noite. Até eu ia perguntar para o Padilha que está acompanhando de perto, porque um dos medos, acho que um dos maiores medos do pessoal também que teme a vitória do Trump é indicações para a Suprema Corte, ou seja, mudanças, né, na institucionalidade. Se já está difícil para determinados direitos básicos, né? Uma Suprema Corte com 6-3 em conservadores, imagina se isso aumenta, né? Quanto tempo, né, não vai durar esse reinado conservador na Suprema Corte, ainda mais se ele indicar pessoas mais novas. A institucionalidade norte-americana, que sempre foi insensada, né? Aqui e ali, como capaz de botar freios e contrapesos de fato
né, em governantes. Você acha que resiste a um segundo governo Trump? Porque no primeiro governo Trump, o que a gente ouvia era que tinha chefe de gabinete que chegava e tirava a papelada da mesa do Trump, né, para falar assim, deixa eu tirar isso aqui, porque se o homem assina, vai ter guerra. Então, não é nenhuma institucionalidade, é o mínimo do bom senso das pessoas. Mas pensando em instituição, você acha que as instituições americanas resistiriam ao segundo mandato Trump? Eu acho que há o risco de não resistirem. Hoje, por exemplo, um grupo de generais declarou, dando um recado para o Trump, que os generais eles juram suporte à Constituição, não ao presidente. É quase um recado para dizer para ele, olha, não vai botar tropa na rua para perseguir oponente político. Já é uma indicação do medo de ruptura institucional que o Sakamoto falou. O que é importante aqui? Para a indicação de juízes, tem que controlar o Senado. Os republicanos quase certamente vão controlar o Senado. A casa da Câmara dos Deputados está parecendo que vai ficar com os democratas. A Câmara dos Deputados controla orçamento, aprova orçamento e uma série de coisas que tem a ver com o que o Elon Musk quer fazer, quanto ele quer gastar, demitir servidor público, etc. Vai depender muito, Sakamoto, do que vai acontecer. Eu acho que se o Trump conseguir, os republicanos conseguirem, que é possível, eleger o Trump, controlar o Senado e a casa, a Câmara dos Deputados, na minha opinião, vai ter uma revolta popular. Porque o Trump vai conseguir fazer o que ele está falando, vai seguir uma agenda conservadora absurda, vai indicar mais gente para o Supremo Tribunal, para os cotos aqui, radical de direita, e metade do país não vai concordar com isso. Eu acho que os Estados Unidos está caminhando para uma possível situação de quebrar o meio de forma bem mais violenta do que está quebrado agora. Eu acho que é bem possível que isso aconteça, qualquer que seja o resultado. Os republicanos já entraram na justiça em vários estados, já estão dizendo que ontem o Trump falou que a campanha ia ser roubada na Pensilvânia. Eles já estão criando um ambiente de guerra caso o Trump perca.